as horas caladas da noite, e o bombeiro atento a velar pelo sono da bela cidade, que só nele está confiar. Bombeiro Mirim! Olá, a partir de agora você acompanha mais uma programação Ensinando o Caminho Criança Feliz. Lembrando que nossa programação você acompanha todas as sextas-feiras neste mesmo horário e ainda você tem acesso à nossa programação através dos nossos endereços eletrônicos aravideos.com.br e bombeiromirim.com.br. É sempre um grande privilégio estarmos juntinhos com vocês, compartilhando as atividades do Bombeiro Mirim de Arapongas e também, é claro, compartilhando a palavra de Deus, que é viva, eficaz e nunca volta vazia. Hoje, em nossa programação, nós iremos compartilhar mais uma vez uma porção da palavra de Deus. Lembrando que os nossos bombeiros mirins, nessa segunda-feira, estará no desfile de 7 de setembro. Eles estão se preparando, ensaiando e com certeza será um dia abençoador. E nós, é claro, contamos com a sua presença. A partir de agora, então, vamos acompanhar a leitura da palavra. Hoje nós vamos ler um texto que está no livro de Jonas. Jonas, a partir do versículo de número 1. Amém? A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Anatai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um para o seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a sua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Amados, nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus chamou, escolheu Jonas para uma missão. Assim como muitas vezes nas nossas vidas, Deus nos tem escolhido para algo. Talvez algo dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez Deus tenha te escolhido para algo dentro da sua comunidade, na sua rua, na sua vizinhança, dentro da sua igreja. Deus muitas vezes nos escolhe, nos dá uma missão importante e especial. Mas assim como Jonas, em algumas situações nós queremos fugir da responsabilidade. Deus deu aqui uma ordem para Jonas. Deus disse: dispõe-te, tenha disponibilidade, esteja disposto para fazer aquilo que eu te peço. Deus pediu desta maneira para Jonas: dispõe-te, Jonas, e vá até Nínive, porque aquele povo está precisando ouvir
aquilo que eu tenho para falar com eles. Amados, Jonas ouviu, entendeu aquilo que Deus queria para a vida dele. Às vezes nós também entendemos, nós sabemos o que Deus quer que façamos. Portanto, achamos difícil, outras vezes achamos que não vai valer a pena, porque não conseguimos, além de ouvir, não conseguimos viver a vida de Deus em nós. Jonas tentou fugir. E a Bíblia diz claramente aqui que Jonas se dispôs sim. O versículo de número 3 diz, Jonas se dispôs. Antes de darmos continuidade no texto, dar-nos a sensação de que Jonas se dispôs a obedecer. Mas o texto continua dizendo, Jonas se dispôs para fugir, para fazer ao contrário, para seguir um caminho contrário daquele que Deus havia pedido para que ele seguisse. Deus havia pedido para que Jonas fosse até Nínive. Porém, Jonas pegou um navio, pagou a passagem para fugir daquilo que Deus gostaria que ele fizesse e foi em outra direção. Foi até Tarsis. Muitas vezes nós estamos pagando um alto preço. E esse valor muitas vezes não se refere-se apenas a dinheiro, a moeda. Mas às vezes estamos pagando um alto preço por estarmos desobedecendo a Deus, por estarmos indo contrário à vontade de Deus nas nossas vidas. E foi isso que Jonas fez. E ele deu continuidade ao seu plano, digamos assim, de desobediência a Deus, como se isso fosse possível, fugir da presença de Deus, fugir da face de Deus. Não é possível. Se Deus nos pede algo, nós precisamos nos dispor e fazer, porque não há para onde fugir da presença de Deus. E é sempre um grande privilégio nosso servirmos a Deus, porque sabemos muito bem que Deus continua sendo Deus sem nós, mas o que nós seremos sem o nosso Deus? Não seremos nada, não seremos absolutamente nada sem Deus. E Jonas deu continuidade à sua viagem até Tarsis. Porém, amados, como diz claramente na palavra, Deus moveu os céus para trazer Jonas de volta. Deus fez com que houvesse naquele mar uma grande tempestade. O mar se agitou. Muitas vezes nós percebemos que acontece isso na nossa vida. Nós sabemos o que Deus quer, nós seguimos outro caminho e percebemos que as coisas começam a ficar agitadas, começa a haver muitos transtornos, a nossa vida começa a ficar muito desequilibrada. E nós vemos aqui que todas as outras pessoas estavam percebendo o que estava acontecendo. Porém, Jonas, ele estava descido ao porão. Amados, às vezes é isso que nós fazemos. Nós descemos alguns níveis espirituais na nossa vida. Em vez de caminharmos para cima, em vez de andarmos para frente, indo em direção ao autor e ao consumador da nossa fé, da nossa esperança, da nossa salvação, nós nos afastamos, nós vamos descendo os degraus, assim como estava Jonas. Ele estava no porão, ele estava abaixo, ele estava se sentindo como se nada mais pudesse alcançá-lo, como se ele estivesse dentro da sua zona de conforto. E aí então Jonas percebeu que isso não era verdade. Ele estava ali, Deus estava olhando e Deus estava preparando o caminho de volta para Jonas. E aí nós sabemos que Jonas então entendeu que era ele o culpado de todo aquele transtorno no mar, daquela grande tempestade. E aí então ele pediu para que fosse ele mesmo lançado ao mar. Ele entendeu que ele havia desobedecido e que ele precisaria pagar o preço da sua desobediência. Provavelmente Jonas achou que para ele não haveria mais esperanças, que ele seria lançado ao mar e no mar ele morreria. Às vezes nós pensamos isso: Senhor, mas eu já desobedeci tanto, meu Deus, eu já fiz tantas coisas erradas que para mim não há mais esperança, que para mim não há mais salvação,
que em mim não há mais o seu olhar e o pedido de venha. Mas, amados, é aí que nós muitas vezes nos enganamos. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de Jonas. Jonas, então, foi sim lançado ao mar. E no mar foi providenciado algo sobrenatural. Ele foi engolido por um grande peixe. E dentro deste grande peixe começou então a oração de busca a Deus de Jonas. Nós vemos no capítulo de número 2, a oração de Jonas no ventre do peixe. Capítulo 2, a partir do versículo 1 diz: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Amados, Jonas precisou estar nesta situação. Precisou estar no limite, para que ele então se voltasse para Deus, para que ele olhasse e entendesse que Deus estava com ele e que ele poderia falar com Deus, que Deus o ouviria. E de dentro da barriga do peixe, a Bíblia diz que Jonas orou. A oração de Jonas provavelmente tenha sido uma oração de súplica. Aquela oração que às vezes você faz, que não é mais aquela oração decorada, que não é mais aquela oração pensada, é aquela oração que você não sabe nem de onde vem, porque é uma oração de súplica, é um clamor, é um momento de desespero onde você diz: Senhor, não há mais possibilidades por mim mesmo, eu não posso fazer mais nada. A partir de agora eu dependo do Senhor. E a partir do capítulo 2, versículo 1, nós vimos que Jonas orou a Deus. E a Bíblia diz que a oração dele foi: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo eu gritei. E tu me ouvistes a minha voz. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as suas vagas passam por cima de mim. Então eu disse, amados, essa é a oração de angústia de Jonas. A Bíblia diz que ele disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a minha alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Aqui nós vemos uma situação desesperadora de Jonas, desesperadora. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te ofereço sacrifícios. O que votei, eu pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E agora vem a oração de libertação de Jonas. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. Amados, nós vemos aqui neste capítulo uma oração de súplica, uma oração de angústia, uma oração desesperada e uma resposta de Deus. A resposta da libertação. Deus permitiu que Jonas passasse por todos esses processos. Jonas precisou entender que o compromisso que ele fez com Deus, ele precisava cumprir. E ele diz isso claramente aqui na palavra. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com voz de agradecimento, o que eu ofereci, eu pagarei. Com voz de agradecimento. Se você fez um compromisso com Deus, se você fez um compromisso com as coisas de Deus, com voz, com rosto, com face de alegria, você vai cumprir o seu chamado. Amém? E a recompensa de Deus virá sobre a sua vida. No versículo 10,
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra. E aí, então, Jonas teve uma nova oportunidade na sua vida. E você já conhece essa palavra, não é? Jonas, então, foi, cumpriu a sua missão em Nínive. Todas as pessoas foram salvas, foram resgatadas, entenderam a vontade de Deus para a vida delas. Jonas cumpriu a sua missão e agradou a Deus com isso. Amém? Não se esqueça jamais que Deus não desiste de você. Muitas vezes você tem desistido de Deus. Deus não te abandona. Talvez você esteja abandonando as coisas de Deus. Quando nós trabalhamos para Deus, Deus trabalha para nós. Você nunca estará perdendo o seu tempo, você estará investindo o seu tempo no mundo espiritual. E a recompensa, o galardão é certo. Amém? Que eu e você não sejamos como Jonas, que nós não precise passar por tudo que ele passou para entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe tremendamente a sua vida, que você seja uma pessoa, um filho, uma filha de Deus, cheios de conquistas e de vitórias, e que todas elas sirvam para glorificar o nome de Deus. Amém? Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na próxima semana estaremos de volta. Vocês terão a oportunidade de compartilhar conosco na próxima semana como foi o desfile de 7 de setembro dos nossos bombeiros mirins. Até lá, Deus abençoe a todos.